Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum. E nesse domingo a liturgia nos apresenta este famoso relato, já conhecido por nós, de Jesus com Marta e Maria. Jesus, todas as vezes que passava em Betânia, ele sempre dava uma passada, se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos da qual ele muito amava. Existem várias interpretações, em torno desse evangelho, bíblico, exegético, mas eu não quero entrar nessas interpretações, mas quero apenas lembrar daquilo que é a primeira interpretação espiritual desse evangelho, porque é uma necessidade para a nossa vida interior. Então vejamos bem. Jesus, ele entra nesse povoado. Ele passa na casa de Marta e Maria. Marta, como a irmã mais velha, está lá preparando as coisas para Jesus. E Maria está lá fazendo sala para nosso Senhor. De repente Marta vê que tem tantas coisas para fazer e a outra, em vez de ajudar, fica lá sentada conversando com Jesus. E Marta reclama: Senhor, não está vendo que eu tenho muita coisa para fazer? Eu aqui sozinha? Manda que Marta me venha ajudar. E Jesus simplesmente responde: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Muitas pessoas pensam que Jesus estava reprovando o fato de Marta estar trabalhando. Não, ele não estava reprovando. Até porque, como nos diz a regra de São Bento, ora et labora, nós temos que trabalhar sim. Não é somente rezar, nós temos que trabalhar. O trabalho também é uma fonte de santificação. Ele trabalha a dignidade humana. E por mais que sejamos pessoas que tenham muitas condições, nós temos que trabalhar e temos que ensinar o valor do trabalho para os nossos filhos, para as nossas crianças. Na vida religiosa, no seminário, todo mundo trabalha. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Por isso que São Paulo nos diz, quem não quer trabalhar não deve comer. Por isso que dentro de casa, repito, não é porque nós temos condições, as famílias, que o nosso filho não vai fazer nada. Não, alguma coisa ele precisa fazer. Ele precisa colaborar. Essa coisa de pai e mãe que fica fazendo tudo para o filho e o filho cresce. Tem algumas casas que a gente vai que não tem copo. O filho tem que esperar a mãe ir lá e lavar. Toma aqui, meu filho, para você tomar água. Não pode ser dessa forma. Mas por que a igreja insiste tanto nessa questão do trabalho? Porque a nossa salvação também vai ser um trabalho. Vai ser uma luta, vai ser uma busca, vai ser um processo. E se nós não gostamos de fazer esse caminho de trabalhar e já cair direto naquilo que dá prazer, na recompensa, nós não viveremos. Então temos que trabalhar, e Jesus não reprova isso em Marta. O que Jesus vai reprovar em Marta é exatamente essa agitação dela, de se preocupar apenas com o trabalho. Assim como muitas pessoas só se preocupam com o trabalho, é o dia inteiro trabalhando. E Deus fica, se der tempo, à noite eu rezo. 10 horas da noite a pessoa ela vai pegar um terço, que já é sonífero, começa a rezar e dorme. Ai, padre, eu não consigo rezar terço porque eu durmo. Claro, vai rezar no final do dia, depois que você já trabalhou, depois que você já está cansado, depois que você pecou, depois que você ficou horas e horas no WhatsApp, nas redes sociais, não vai conseguir rezar. Então, o que Jesus quer dizer para Marta e para nós também é exatamente isso. Trabalhar é necessário e fundamental. Agora, entre trabalhar e rezar, rezar é mais importante. Rezar deve ser prioridade na nossa vida. Até porque o nosso trabalho rende se antes nós rezamos. E é exatamente essa realidade. Nós precisamos rezar. Nós precisamos de vida interior. Nós precisamos
viver profundamente unidos a Jesus. Infelizmente, eu diria que uma dificuldade que nós temos na igreja é exatamente essa, de sermos católicos que não rezam. Algumas pessoas até trabalham, é leitor, é músico, né? Fazem de tudo, é ministro da Sagrada Comunhão, mas são pessoas que não rezam. Assim como eu que sou padre, não adianta eu sair por aí, me atirar, fazer de tudo, perfeitamente entre aspas, se eu não rezo. Esses dias tivemos um encontro lá no Carmelo com a irmã Joana. A irmã Joana disse para nós: padre que não reza não é padre de verdade. Rezar que é vida interior. Quando nós saímos da Santa Missa, vamos para a nossa casa paroquial, nas nossas capelas dentro da casa, é rezar, ter vida interior, porque é a oração que sustenta a nossa vocação. E na vida de vocês não é diferente. É a oração que sustenta a vida de vocês. Eu acho engraçado que quando muitos de vocês passam por um problema, uma dificuldade, procura um padre para conversar. E o que o padre manda vocês fazerem? Rezar. A impressão que dá é que o padre não sabe orientar a pessoa, aí ele não tinha outra coisa para falar, e fala, reza, reza. Gente, não é isso, é que a oração, ela tem que estar presente em tudo, em todas as situações da nossa vida. Orar é fundamental para tudo, para alcançar as virtudes, para viver a virtude da pureza, a castidade, para manter fiel dentro do matrimônio, tudo tem que ter a oração. Para aceitar a cruz na sua vida, as dificuldades, uma perda, uma pessoa que parte, tudo tem que ter a oração. Uma decisão que você precisa tomar na sua vida, que vai ser um divisor de águas, até mesmo na sua família, tem que ter a oração. Então precisa ter esse contato primeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, um padre foi visitar a Santa Madre Teresa de Calcutá, né, o cardeal Sará relata essa história, lá no livro dele sobre o silêncio. E esse padre queria muito falar com Madre Teresa. Ele nunca tinha falado com ela pessoalmente. Chegou lá no convento de Madre Teresa, a irmã que estava na recepção informou para ele que a madre naquele momento estava ocupada e não poderia atendê-lo. E o padre ficou bravo, falou um monte de coisa para aquela irmã, mas eu andei quilômetros e quilômetros, eu não posso voltar para trás. Aí, de repente, Madre Teresa aparece. Acho que ela viu ele ali gritando. Aí ela acolheu ele muito bem, tá? Ele ficou feliz. E aquele padre estava todo querendo falar para a madre os trabalhos sociais que ele fazia, o trabalho de caridade com os pobres, com os doentes, do jeito que ela também fazia. Aí quando passaram pelo corredor, ele viu que a capela estava aberta e o Santíssimo estava exposto. E provavelmente ele imaginou que ela estava rezando e por isso não podia atendê-lo. De repente, Madre Teresa pergunta para o padre: Padre, como que anda a sua vida de oração? O senhor tem rezado o breviário? O padre assustou e disse: Nossa, madre, pensei que a senhora iria perguntar como que anda o meu trabalho de caridade com o próximo, com os pobres. Naquele mesmo momento, diz o cardeal, que Madre Teresa fechou o seu semblante, ficou meio que brava, e simplesmente disse para o padre: Padre, da onde o senhor acha que eu encontro forças para fazer tudo isso que eu faço? Da onde o senhor acha? É da minha vida interior, é da minha vida de oração. Então, para vocês verem, o único necessário, mais importante, a melhor parte é a oração, é viver aos pés de Jesus. E se faltar oração na nossa vida, falta tudo. Por isso vamos pedir nessa Santa Missa que o Senhor Jesus nos ajude a sempre a escolher a melhor parte, de sempre estar aos seus pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.